E aí, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai começar a estudar a topologia em R, a topologia na reta. A topologia, no sentido mais amplo, né, ela é uma área da matemática em que pode-se estudar em contextos mais gerais a ideia de continuidade, a ideia de limite e obter propriedades entre conjuntos, tá? Então, digamos que estudar a topologia em R é a porta de entrada para se estudar uma área da matemática que é bem mais ampla, tá? Então, na videoaula de hoje, eu vou começar a introduzir alguns conceitos e a gente vai bater um papo hoje sobre conjunto aberto e apresentar um teorema. Então, vamos lá? Antes de definir o que é um conjunto aberto em R, eu preciso de alguns conceitos e uma notação que eu vou utilizar. Eu vou denotar por I índice epsilon de A, e aí eu vou ler I epsilon de A, esse intervalo que está aqui, né? Basicamente, você vai fazer o seguinte, né? Você está aqui com o A, então você vai andar epsilon para a esquerda e epsilon para a direita, né? E vai considerar este intervalo aberto aqui, ó. Esse intervalo que eu estou chamando de I epsilon de A, né? Aí esse sujeito aqui, ó, é o A mais epsilon, né? E esse cara aqui é o A menos epsilon, né? E o A é para a gente o centro do intervalo, tá bom? Bem, de posse dessa notação, o que a gente vai apresentar agora? Eu vou colocar duas definições. A primeira delas é a de ponto interior. E vamos entender o seguinte, ó, o que é um ponto interior a um conjunto, né? Você tem lá um conjunto de R, tá? Não vazio. E aí você pega um ponto A de X. E você vai dizer que ele é um ponto interior de X se existir um epsilon positivo, tal que esse epsilon está todo contido no X, tá? Uma outra definição que a gente vai utilizar é essa que está aparecendo aqui, né? Ó, a gente vai pegar um conjunto X, né? E a gente vai definir um outro conjunto que a gente vai chamar de interior de X. A anotação é essa, né? Int X. Que são os pontos que estão no conjunto que são interiores a ele, tá? A primeira coisa que você nota, né, é que, por definição, o interior de X está contido em X, né? Isso aí é bem claro, né? Por definição. E aí a gente tem um primeiro exemplo. Se a gente pega aqui esse conjunto X para ser o intervalo aberto A e B e o Y para ser o fechado, né, A e B, o interior dos dois coincide e é exatamente o intervalo aberto. Isso aqui é bem fácil de ver e é bem geométrico, tá? Digamos que você está aqui com um ponto C pertencente a AB, né? Pega um cara desse tipo. Então a situação aqui é a seguinte, ó. Você está aqui com o A, está aqui com o B, né? E o C está em algum lugar, não tem a menor ideia de onde ele está. Ele pode estar por aqui, ele pode estar por aqui, né? E a gente pode tomar o epsilon para ser essa distância, né? O problema é que se eu tomo para ser a distância daqui até aqui, que no caso daria B menos C, né? Eu não consigo cobrir todos os casos, porque esse ponto C pode estar pertinho do A também, né? Se ele estiver por aqui, ó, esse B menos C fica muito grande, e na hora que eu fizer o intervalo I epsilon de C, eu vou pular fora do meu intervalo, né? Então, para contornar esse problema, você toma o epsilon para ser o mínimo entre B menos C e C menos A, né? Porque aí não interessa se ele vai estar pertinho do A ou perto do B, né? Se você toma ele assim, ó, isso vai implicar que o I epsilon de C, né? E até a gente acostumar com a notação, né, eu vou colocar aqui, é C menos epsilon, C mais epsilon, ele vai estar contido em AB, né? O que eu quero dizer com isso, né? Isso significa que todo ponto C nesse intervalo é interior a esse cara, né? Então veja, o X ele é igual a B, né? A gente sabe que o interior de X está contido em AB, né? Porque sempre vai, o interior de X sempre está contido em X. Só que a gente acabou de ver o seguinte, que todo ponto que está em AB é ponto interior, né? Então aqui você conclui que o interior de X é igual a AB. Bom, agora para o Y, né, esse argumento que a gente mostrou garante para a gente que o AB está contido no interior do Y, né? Porque é a mesma conta, né, que a gente acabou de fazer.
Então, o ponto aqui agora é a gente verificar o seguinte. O que sobrou aqui, né? Sobrou os extremos. Sobrou o A e sobrou o B, né? Para eu analisar se está no interior do Y ou não. Bem, esse cara aqui, ó, e esse, o argumento é o mesmo, né? Para eu mostrar que ele não é ponto interior, eu tenho que mostrar que para todo ε, o y dele não está contido em x, né? E isso acho que dá para a gente perceber aqui, né? Para todo ε que você pegar, ó, quando você fizer esse intervalinho aqui, ó, A mais ε e A menos ε, esse cara aqui nunca vai estar contido em y, né? Isso nunca vai acontecer. E o mesmo para o b, né? Então aí a gente conclui que, na verdade, o interior do y é igual a b. Tá? Um outro exemplo que eu acho que vale a pena a gente comentar é a respeito dos naturais, né? O interior de n é igual a vazio. E isso é muito simples a gente ver, né? Porque você está aqui com a reta real, aí você está aqui com 1, 2, por aí vai, né? Aí digamos que você tem aqui um n, né? Um n pertencente a n. Aí você tem aqui o sucessor dele e o antecessor, né? Nota que para qualquer epsilon que a gente escolher, esse intervalo aqui, ó, o i epsilon de n, ele nunca vai estar contido em n, né? Tá? Então isso garante para a gente que nenhum número natural é interior a n, então interior de n vazio. Tá? Agora vamos definir o que a gente entende por aberto em R. Um subconjunto X de R, a gente vai dizer que ele é aberto quando ele coincidir com o interior dele, né? No sentido que a gente definiu já nessa aula. Então você vê o seguinte, o intervalo aberto AB é um conjunto aberto, né? E esse intervalo fechado ele não é um conjunto aberto, no sentido que a gente definiu acima, né? Aí nessa videoaula eu vou enunciar esse teorema e demonstrá-lo, tá? Ele tem 3 itens, ele fala pra gente que o vazio e R são abertos. Isso é bem simples de ver, né? Porque o R, todo ponto de R é ponto interior, né? Então o interior de R coincide com R. E o vazio, como ele não tem pontos, ele também não tem pontos interiores, né? Então o interior do vazio é vazio. Então vazio e R são abertos, tá? E aí eu vou provar o item B e o item C. O item B, ele fala pra gente o seguinte, né? Que se você tem dois abertos, então a interseção é um aberto. Vamos provar isso, ó. Para não carregar demais a notação, ao invés de eu ficar escrevendo y de C, eu vou escrever simplesmente i epsilon, tá? Lembra que o epsilon de C é esse intervalo aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. O que significa um conjunto ser aberto, né? Você está dizendo que o interior dele coincide com ele mesmo. Por hipótese, o A1 é aberto. Já que ele é aberto, todo ponto nele é ponto interior. Então, todo ponto que está aqui vai me permitir exibir um epsilon, que eu vou chamar de epsilon 1, para vincular com o A1 aqui, de tal modo que o i epsilon 1 está contido no A1. Né? E a mesma coisa eu fiz aqui para o A2, né? Só que aí eu estou usando um segundo epsilon, porque em princípio não tem razões para que esse epsilon seja o mesmo do de cima. Né? Agora veja, o que eu estou querendo provar? Né? Eu quero provar que esse cara é aberto. Então eu tenho que provar que o interior dele coincide com ele mesmo. A gente sabe que o interior de um conjunto está sempre contido nele, né? Então a estratégia para mostrar que eles são iguais é você provar que o conjunto está contido no interior. Né? Se você conseguir provar isso, você mostra que eles são iguais. E é isso que eu vou fazer aqui. Né? Então, ó, pega C pertencendo a esse cara. Vamos mostrar que, de fato, ele é um ponto interior. Né? Eu vou utilizar a notação de cima. Né? Você sabe o seguinte, ó, que o C pertence ao A1. E, esse conectivo lógico é importante, né? C pertence a A2. Só que aí o que acontece? Né? Já que esse cara está em A1, vai existir um epsilon 1, tal que isso aqui acontece. Né? Então a gente vai ter que vão existir, né? Epsilon 1 e epsilon 2 positivos, tais que o i epsilon 1 está contido no A1 e o i
ε2 está contido no A2, né? Agora deixa eu fazer um desenho, vou fazer do lado de cá, para não ficar muito confuso, né? Você imagina o seguinte, você está com o C aqui, né? E aí você tem o ε1 aqui, né? Que é esse intervalo. E o Iε1. Aí aquela história, o ε2 ele pode ser maior ou menor, né? Do que o ε1, né? Eventualmente pode ser até igual, mas vamos imaginar que ele é maior. Então, o ε2 ele ia pegar mais ou menos aqui, né? Certo? Ele ia fazer esse pedaço aqui, ó. Esse aqui seria o ε2. Isto, claro, se o ε2 for maior, né? Isso aqui é uma ilustração para ε2 maior do que ε1. Isso é uma ilustração, que fique bem claro. Como eu não sei quem é maior, eu vou poder escolher um ε para ser o menor dos dois, né? Porque o ponto-chave aqui é que eu preciso garantir o seguinte, eu tenho que garantir que existe um IE que está contido na interseção, né? Como eu sei que esse cara está contido nesse e esse cara está contido nesse, se eu tomar, né, coloca assim, ó, tome ε para ser o mínimo entre ε1 e ε2, né? Isso vai garantir para a gente, aqui ficou feio, né? Isso vai garantir para a gente o seguinte, que o IE ele vai estar contido no IE1 e no IE2, né? Ele vai estar contido nos dois, né? Mas se ele está contido nos dois, isso implica que o IE está contido na interseção, né? Tá? Então, o que a gente mostrou? Que todo ponto que está aqui é um ponto interior. Isso permite a gente concluir que esse conjunto é igual a esse. E, portanto, né? Portanto, esse cara aqui é aberto. Portanto, isso aqui é aberto. Agora vamos para o terceiro item do teorema. O item C do teorema fala para a gente o seguinte, se você tiver uma família de abertos, a união arbitrária vai continuar aberta. Normalmente, com os meus alunos, isso aqui dá um pouco de confusão, né? Deixa eu só deixar claro o que a gente quer dizer com essa família de abertos. Você tem aqui uma lambda com lambda em L. Uma família, não de abertos, mas uma família, só para a gente entender, você poderia imaginar assim, né? Imagina, por exemplo, que o L fosse o intervalo aberto 0, 1, né? E aí você pegasse um conjunto, a lambda, perdão, formado só por um cara, que é o lambda, né? Então, nesse caso, a gente pode fazer a união dos a lambda, né? Com o lambda pertencendo a L, né? Que seria o quê? Seria a união de todos os números lambda que estão no intervalo 0, 1, né? E esse cara aqui, evidentemente, é o 0, 1, né? Tá? É só para a gente não ficar muito perdido com essa notação, tá? Agora sim, vamos demonstrar o teorema. Para provar que ele é aberto, né, a gente tem que mostrar que todo ponto é um ponto interior. Então, você vai pegar aqui C pertencendo à união de A lambda, né, com lambda em L. Aí, o que vai acontecer? Se ele está na união, ele tem que estar em pelo menos um A lambda, né? Então, o C vai pertencer a um A lambda 0 para algum lambda 0 pertencente a L, né? Ó, por hipótese, cada carinha desse é um aberto. Então, esse cara aqui é aberto, né? Já que ele é aberto, isso vai implicar que vai existir um ε. Vou chamar de ε0 para manter aqui a notação. Existe um ε0 positivo, tal que o I ε0 está contido no A lambda 0, né? Só que veja bem, esse I ε0 está contido nesse cara. Então, ele vai estar contido na união, né? Tá certo? Então, I ε0 está contido
na união cruzar lambda com lambda pertencendo a L, né? Ou seja, C é ponto interior, né? O que implica que essa união aqui é um aberto. Pessoal, vou encerrar essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o conceito de aberto. Um abraço e até a próxima!